Bem-vindos, queridos amigos, a uma viagem no tempo para um dos períodos mais antigos e profundos da Bíblia, antes do Grande Dilúvio, conhecido como a Era Antediluviana. Esta história nos leva profundamente aos primeiros capítulos de Gênesis, revelando uma época misteriosa e espiritualmente rica em que a humanidade encontrou Deus pela primeira vez, enfrentou grandes desafios e lutou com lutas espirituais que moldaram seu destino. Desde o início vemos a bela conexão entre a humanidade e Deus, começando com Adão e Eva no Jardim do Éden. Neste paraíso, eles desfrutavam de um relacionamento perfeito com seu Criador, vivendo em harmonia e paz. No entanto, essa paz foi destruída pela desobediência, levando ao seu banimento do jardim. Ao traçarmos sua jornada além do Éden, vemos como suas escolhas impactaram seus filhos Caim, Abel e Sete, cada um representando as complexidades da natureza humana e as consequências de nosso livre-arbítrio. Essa história também abre as portas para o mundo invisível de seres espirituais, como anjos, que influenciaram o mundo primitivo de maneiras significativas. Ele explora a rebelião liderada por Satanás, um desafio que não apenas alterou o curso da história humana, mas desencadeou um conflito espiritual mais profundo entre o bem e o mal. Esses eventos nos convidam a refletir sobre questões sobre autoridade, rebelião e as lutas duradouras entre a justiça e o pecado. O foco então muda para a batalha contínua entre o reino de Deus e o desafio de Satanás, um conflito que começou bem no Jardim do Éden. A trágica história de Caim e Abel nos lembra como o ciúme e a raiva podem levar a resultados tristes, mesmo entre a família. Serve como um espelho da luta maior entre o bem e o mal, um tema que continuou a se desenrolar no mundo antigo. À medida que seguimos a história, aprendemos sobre as gerações que vieram depois de Caim. Vemos como a sociedade humana cresceu, mas também como o pecado e a violência se espalharam. Embora os descendentes de Caim tenham contribuído para o progresso da civilização, eles também se afastaram ainda mais dos caminhos de Deus. Em contraste, os descendentes de Sete tentaram permanecer fiéis a Deus, criando uma divisão que lançou as bases para o julgamento final de Deus à medida que os pecados da humanidade se multiplicavam. Um ponto de virada nesta história é a vida de Enoque, um homem que andou com Deus e foi levado diretamente para o céu sem experimentar a morte. A fidelidade de Enoque se destaca como uma luz brilhante em uma época sombria, mostrando-nos como pode ser a verdadeira devoção. Mas mesmo com esses exemplos, o mundo continuou a entrar em corrupção, especialmente com a chegada dos Nefilim, gigantes misteriosos nascidos da união de anjos caídos e humanos. Sua presença só aumentou o caos e a desordem no mundo. Ao testemunhar a crescente maldade da humanidade, Deus tomou a difícil decisão de purificar a terra, mas ofereceu esperança por meio de um homem, Noé. A profunda fé e disposição de Noé em seguir as instruções de Deus tornaram-se uma luz guia em tempos de escuridão. Por meio de sua obediência, ele construiu a arca, salvando um remanescente de vida que sobreviveria ao dilúvio. Sua história nos lembra da força da fé, da necessidade de confiar no plano de Deus e da promessa de um novo começo, mesmo em meio a grandes desafios. Neste vídeo, convidamos você a explorar a rica história do mundo antediluviano, as batalhas espirituais que o moldaram e as lições atemporais que ele nos oferece hoje. Ao refletirmos sobre essas histórias antigas, somos lembrados das consequências do livre-arbítrio, da esperança duradoura encontrada nas promessas de Deus e do caminho para a renovação que aguarda todos os que se voltam para Ele com fé. Junte-se a nós nesta jornada e vamos redescobrir os primeiros passos da caminhada da humanidade com Deus, levando a um novo começo. 1.
O reino espiritual. Entendendo os anjos e seu livre-arbítrio. A Bíblia revela que nosso mundo não é apenas físico, é profundamente espiritual, habitado por seres celestiais conhecidos como anjos. Esses anjos são descritos como poderosos mensageiros de Deus, cumprindo sua vontade e cuidando do mundo que Ele criou. No entanto, como nós, eles possuem livre-arbítrio, a capacidade de fazer suas próprias escolhas, quer essas escolhas sigam o plano de Deus ou se afastem dele. Essa liberdade dada aos anjos é crucial porque nos mostra a profundidade do amor e da justiça de Deus. Ele criou esses seres com a capacidade de escolher, desejando relacionamentos verdadeiros em vez de obediência forçada. Mas com essa liberdade vem o potencial de rebelião, uma escolha que teria efeitos de longo alcance nos reinos espiritual e terreno. Um dos eventos mais significativos no mundo espiritual é a rebelião liderada por Satanás. Outrora, um anjo magnífico, Satanás, cujo nome significa adversário, escolheu desafiar a autoridade de Deus. Movido pelo orgulho e desejo de poder, Satanás procurou estabelecer seu próprio domínio sobre a criação, desafiando a ordem divina. A rebelião de Satanás foi mais do que um único ato de desafio. Marcou o início de uma grande luta cósmica entre o bem e o mal, a ordem e o caos. A Bíblia nos diz que Satanás, em sua queda, atraiu 1/3 dos anjos para sua rebelião, transformando-os em anjos caídos. Esses seres caídos continuariam a interromper a criação de Deus e procurariam desviar os corações humanos dele. O impacto dessa rebelião não se limitou ao reino espiritual. Ele se espalhou para o reino terreno, criando desafios que moldariam o início da história da humanidade. Enquanto esses anjos caídos vagavam pela terra, eles introduziram novas formas de tentação e engano, levando a humanidade a provações difíceis. Esse conflito preparou o terreno para eventos no Jardim do Éden, onde o próprio Satanás desempenharia um papel central em afastar os humanos de seu Criador. A história do Jardim do Éden, conforme descrita em Gênesis, oferece um vislumbre de um mundo onde o céu e a terra estavam intimamente ligados. A criação de Adão e Eva por Deus, os primeiros humanos, foi a maior conquista de sua obra. Seres feitos à sua imagem, capazes de pensar, criar e, o mais importante, escolher suas ações. No Jardim do Éden, Adão e Eva viviam em perfeita harmonia com Deus, desfrutando de comunicação aberta com seu Criador. No entanto, esse paraíso tornou-se o cenário da primeira tentação de Satanás. Disfarçado de serpente, Satanás se aproximou de Eva, questionando a ordem de Deus e plantando dúvidas em sua mente. Ele fez uma pergunta simples, mas perigosa. Deus realmente disse? Essa pergunta semeou incerteza, levando Eva a questionar a bondade de Deus. A promessa de Satanás de que comer o fruto proibido os tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal, Gênesis capítulo 3, versículo 5, apelou para o desejo de Eva por sabedoria e poder. Eva acabou cedendo, pegando o fruto e compartilhando-o com Adão. Esse ato, conhecido como The Fall, mudou tudo. Seus olhos foram abertos, mas em vez de ganhar sabedoria divina, eles sentiram vergonha e medo escondendo-se de Deus. A paz do Éden foi quebrada, e sua escolha levou à expulsão do jardim e ao início do sofrimento humano. Os anjos desempenharam um papel importante aqui também. Após a partida de Adão e Eva, Deus colocou querubins, fortes seres angelicais, para guardar a entrada do Éden, mantendo-os longe da árvore da vida. Isso marcou não apenas uma separação física do paraíso, mas também uma distância espiritual mais profunda de Deus. Era uma divisão que apenas as promessas futuras de Deus acabariam por superar. Quando Adão e Eva começaram sua nova vida fora do Éden, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel.
Esta história mostra como a corrupção do pecado continuou a afetar o coração humano. Abel, um pastor, ofereceu o seu melhor a Deus, enquanto Caim, um fazendeiro, apresentou alguns de seus produtos. Deus aceitou a oferta de Abel, vendo seu coração sincero, mas rejeitou a de Caim, pois seu coração estava cheio de ciúme e ressentimento. Consumido pela raiva, Caim levou Abel a um campo e o matou, cometendo o primeiro assassinato registrado na Bíblia. Quando Deus perguntou: "Onde está seu irmão Abel?", Caim respondeu desafiadoramente: "Sou eu o guardião do meu irmão?" Sua resposta refletiu a distância que o pecado havia criado, não apenas entre a humanidade e Deus, mas entre si. As ações de Caim mostraram o poder destrutivo de emoções descontroladas, como ciúme e raiva. Mesmo depois disso, Deus mostrou sua misericórdia. Ele marcou Caim com um sinal de proteção, garantindo que ninguém o machucasse enquanto ele vagava pela terra. Este momento serve como um lembrete de que, embora o pecado tenha consequências, a compaixão de Deus permanece. A história de Caim nos ensina sobre a luta interior que cada um de nós enfrenta. Escolher a retidão ou ceder a impulsos mais sombrios. Uma luta que continuaria ao longo dos tempos. 2. A linhagem do pecado e a ascensão de Enoque. Depois que Caim foi exilado pelo assassinato de seu irmão Abel, ele começou uma nova vida como andarilho, carregando o peso de suas ações. Apesar de sua punição, a marca de proteção de Deus garantiu que ninguém o prejudicasse, permitindo que Caim construísse um futuro. Ele acabou se estabelecendo em uma terra chamada Nod e fundou uma cidade chamada Enoque, em homenagem a seu filho. Este ato de estabelecer uma cidade marcou o início de um novo capítulo para seus descendentes. Uma história de progresso humano e avanços culturais, mas também uma história de declínio espiritual. A linhagem de Caim tornou-se conhecida por suas contribuições para a civilização humana primitiva. Seus descendentes desenvolveram novas habilidades e ofícios que moldariam a maneira como as pessoas viviam. Por exemplo, Jubal foi o pai daqueles que tocavam instrumentos musicais como harpa e flauta, trazendo arte e cultura ao mundo. Tubal-Caim tornou-se um trabalhador habilidoso de bronze e ferro, avançando ferramentas e tecnologia. Essas contribuições culturais foram significativas, representaram o crescimento do conhecimento humano e o início de uma sociedade mais complexa. Mas ao lado desses avanços, o espírito de rebelião que começou com Caim continuou a persistir. Os descendentes de Caim, muitas vezes, se concentravam na autossuficiência e na realização pessoal, em vez de buscar a orientação de Deus. Essa tendência refletia a atitude do próprio Caim, que havia escolhido ignorar as advertências de Deus e agir de acordo com seus próprios desejos. Nessa linhagem, vemos um padrão de orgulho humano, um impulso para construir e criar sem reconhecer o Criador que lhes deu vida. Embora suas realizações tenham sido impressionantes, elas foram ofuscadas por uma distância crescente de Deus. Em contraste com a linhagem de Caim, a linhagem de Sete seguiu um caminho diferente, de humildade e adoração. Após a morte de Abel, Sete nasceu de Adão e Eva, e por meio dele, Deus preservou um remanescente fiel entre a humanidade. Ao contrário dos descendentes de Caim, que se concentraram nas realizações terrenas, os descendentes de Sete eram conhecidos por invocar o nome do Senhor. Esta frase, encontrada em Gênesis capítulo 4, versículo 26, significa um profundo compromisso de adorar a Deus e viver de acordo com seus caminhos. A linhagem de Sete tornou-se uma luz em um mundo que estava ficando mais sombrio, oferecendo esperança de que nem tudo estava perdido para o pecado. Foi por meio dessa linha que Noé acabaria nascendo, o homem escolhido para preservar a vida por meio da arca.
Embora a linhagem de Caim possa ter sido conhecida por suas habilidades e inovações, a linhagem de Sete se distinguiu por sua devoção a Deus. Foram eles que mantiveram uma conexão com o Criador, transmitindo histórias de sua grandeza e ensinando seus filhos a viver em reverência a Ele. A história dessas duas linhagens, uma focada na autossuficiência e a outra na fé, é um lembrete das escolhas que cada geração enfrenta. Convida-nos a considerar onde colocamos nossas prioridades, sobre as conquistas temporárias deste mundo ou sobre o relacionamento eterno com Deus. Com o passar do tempo, a distinção entre essas duas linhas tornou-se mais clara, preparando o terreno para a chegada de uma das figuras mais singulares da história bíblica, Enoque. Entre os descendentes de Sete estava Enoque, um homem cujo relacionamento com Deus era tão profundo e íntimo que se tornou um modelo para todos os crentes. A história de Enoque é breve, mas poderosa, encontrada em Gênesis capítulo 5, versículo 21 ao 24. Diz-nos que Enoque andou com Deus e então, sem experimentar a morte, ele não existia mais, porque Deus o levou embora. Esse acontecimento notável diferenciou Enoque dos outros, tornando-o um dos poucos na Bíblia que não experimentou a morte. Mas o que significa que Enoque andou com Deus? Significa que ele vivia todos os dias em íntima comunhão com seu Criador. A vida de Enoque foi uma conversa constante com Deus, uma jornada diária onde ele buscou a presença de Deus em cada decisão e em cada momento. Ele não se contentava em apenas saber sobre Deus. Ele desejava uma conexão pessoal e contínua com Ele. Seu exemplo nos encoraja a buscar um relacionamento com Deus que vai além do ritual, marcado pela confiança, obediência e proximidade. A partida de Enoque da terra é uma prova da aprovação de Deus de sua fé. Isso nos mostra que Deus valoriza aqueles que o buscam com sinceridade e vivem de acordo com seus caminhos. Para os crentes, especialmente aqueles em seus últimos anos, a história de Enoque é um belo lembrete de que nunca é tarde demais para aprofundar nossa caminhada com Deus. Sua vida nos ensina que a jornada da fé continua a crescer, independentemente da idade, e que as recompensas de Deus, muitas vezes, estão além de nossa compreensão. À medida que as famílias de Caim e Sete continuavam a crescer, o mesmo acontecia com a complexidade da sociedade. Novos papéis e profissões surgiram, refletindo a capacidade da humanidade de se adaptar e inovar. Da agricultura e pastoreio à produção musical e metalúrgica, as pessoas encontraram maneiras de atender às necessidades de suas comunidades. Esses desenvolvimentos foram importantes para o crescimento da civilização, lançando as bases para as sociedades complexas que mais tarde surgiriam. No entanto, com esse progresso vieram novos desafios. À medida que as pessoas se concentravam mais em suas próprias habilidades, muitas começaram a esquecer sua dependência de Deus. A facilidade de vida, possibilitada por seus avanços, permitiu que o egoísmo e a ganância se enraizassem. As lições morais que haviam sido transmitidas por Adão e Eva, por Enoque e outros ancestrais fiéis, começaram a desaparecer à medida que a busca do prazer e do poder ofuscou a reverência a Deus. Esse crescente declínio moral se reflete na crescente maldade descrita em Gênesis capítulo 6. A terra, outrora um lugar de possibilidades e presença divina, tornou-se cheia de violência e corrupção. A influência dos anjos caídos, o orgulho desenfreado da linhagem de Caim e a tendência humana para o pecado combinaram-se para criar um mundo onde o mal floresceu. As pessoas viviam para si mesmas, buscando seus próprios desejos sem levar em conta as consequências. No entanto, em meio a essas trevas, o exemplo de Enoque e a fidelidade da linhagem de Sete permaneceram como um farol do que poderia ser, uma vida que andava em sintonia com Deus, buscando sua orientação e favor.
Esse contraste entre o justo e o injusto, o obediente e o rebelde, é um tema poderoso que ressoa em toda a história do mundo antediluviano. 3. Os Nefilim e a corrupção crescente. À medida que a humanidade se espalha pela Terra, Gênesis 6 nos apresenta um dos grupos mais misteriosos da Bíblia, os Nefilim. Esses seres, descritos como os poderosos da antiguidade, homens de renome, nasceram quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e as tomaram como esposas. Embora a natureza exata dos Nefilim continue sendo um assunto de curiosidade e debate entre os crentes, sua presença na Terra está ligada à influência de anjos caídos que se rebelaram contra Deus. A chegada dos Nefilim trouxe uma crise espiritual e moral significativa. Esses seres não eram apenas fisicamente poderosos. Eles simbolizavam a mistura da rebelião celestial com vidas humanas. Sua presença ampliou a maldade existente entre a humanidade, levando a uma sociedade cada vez mais consumida pela violência, corrupção e desejos egocêntricos. Os Nefilim tornaram-se uma representação de tudo o que havia dado errado na criação de Deus. Um mundo que deveria ser preenchido com harmonia e o conhecimento do amor de Deus agora caiu no caos. A influência dos Nefilim e dos anjos caídos se estendeu além de seu poder físico. Eles introduziram práticas e crenças que afastaram as pessoas da verdade de Deus, levando a uma sociedade onde o engano, a manipulação e a falta de integridade se tornaram comuns. Era uma época em que as pessoas buscavam poder sobre a humildade, dominação sobre a compaixão e prazeres terrenos sobre a realização espiritual. O mundo que Deus havia criado em bondade estava se tornando um lugar onde as trevas ofuscavam a luz. À medida que essa corrupção crescia, o coração de Deus se entristeceu com o que viu. Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 6, descreve a reação de Deus à esmagadora maldade na terra. Viu o Senhor quão grande se tornara a maldade da raça humana sobre a terra e que toda inclinação dos pensamentos do coração humano era má o tempo todo. O Senhor lamentou ter feito os seres humanos na terra e seu coração ficou profundamente perturbado. Imagine a tristeza de um Criador amoroso, vendo seus filhos se afastarem dele, escolhendo caminhos que levaram à destruição em vez da vida. Este não é o arrependimento de um erro, mas a profunda dor de um pai vendo sua criação cair em ruínas. Deus deu à humanidade o livre-arbítrio, esperando que eles escolhessem um relacionamento com Ele, mas em vez disso, escolheram o orgulho, a violência e a rebelião. É um lembrete para nós de quão sério é o pecado aos olhos de Deus, não apenas as ações em si, mas o coração por trás dessas ações, a distância que Ele cria entre nós e Ele. Para aqueles de nós que viveram muitos anos, entendemos o que significa sentir o peso da decepção, especialmente quando envolve aqueles de quem gostamos. Da mesma forma, a dor de Deus reflete seu profundo amor pela humanidade. Ele não se deleitou em punir sua criação. Em vez disso, seu coração se partiu por causa de suas escolhas. No entanto, a justiça de Deus exigia que ele agisse para restaurar o que havia sido perdido. E assim, Deus tomou a difícil decisão de limpar a terra por meio de um grande dilúvio, para lavar a corrupção que havia se espalhado e começar de novo. Mas mesmo neste momento de julgamento, a misericórdia de Deus brilha. Ele não abandonou totalmente sua criação. Ele procurou alguém cujo coração permanecesse fiel a Ele, uma pessoa que pudesse carregar a promessa de um novo começo. Neste tempo sombrio, Noé se destaca como um farol de esperança, uma luz que se recusa a ser extinta pela escuridão circundante. Gênesis 6:8 nos diz: Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Enquanto o resto da humanidade se afastou de Deus, Noé permaneceu fiel. Ele viveu de um modo
que agradava a Deus, andando em integridade e mantendo uma relação com seu Criador, mesmo quando parecia que o mundo ao seu redor havia se esquecido dos caminhos da justiça. A vida de Noé serve como um lembrete de que a fidelidade é importante, não importa quais desafios enfrentemos. Ele não era um homem perfeito, ninguém é, mas ele tinha um coração que buscava honrar a Deus em tudo o que fazia. E nisso, ele se tornou um vaso para o plano de Deus de trazer esperança a um mundo quebrado. Sua obediência aos mandamentos de Deus, mesmo quando pareciam impossíveis ou irracionais para aqueles ao seu redor, mostrava uma confiança inabalável no plano de Deus. Deus escolheu Noé para construir a arca, dando-lhe instruções detalhadas sobre como fazê-lo. A arca era mais do que apenas um meio de sobrevivência. Era um símbolo da promessa de Deus de preservar a vida e oferecer redenção. Imagine Noé, dia após dia, cortando madeira, construindo essa estrutura maciça, ao mesmo tempo em que suportava o ridículo e o ceticismo daqueles que não conseguiam entender suas ações. No entanto, a fé de Noé nunca vacilou. Ele acreditava que a palavra de Deus era verdadeira e confiava que a promessa de Deus, de um novo começo, valia todo o esforço e sacrifício. Para aqueles de nós que caminharam com Deus por muitas temporadas, a história de Noé nos encoraja que nunca é tarde demais para fazer a diferença, para ser esse farol de fé em nossas famílias, nossas comunidades e nosso mundo. O exemplo de Noé nos mostra que mesmo quando parece que o mundo ao nosso redor está se afastando cada vez mais dos caminhos de Deus, nossa fidelidade ainda pode brilhar intensamente. Assim como Noé construiu a arca com paciência e perseverança, nós também somos chamados a construir vidas que reflitam o amor de Deus, mesmo em um mundo que muitas vezes parece rejeitá-lo. 4. Noé e a arca. Quando Deus decidiu purificar a terra de sua corrupção e maldade, ele não deixou o mundo sem esperança. Em vez disso, ele estendeu a mão para Noé, um homem que havia encontrado favor aos olhos de Deus. Deus falou diretamente a Noé, revelando seu plano de trazer um dilúvio que cobriria a terra e oferecendo um caminho para a preservação da vida. Em Gênesis, capítulo 6, versículos 14 a 16, Deus forneceu a Noé instruções detalhadas para a construção da arca. Esta não foi uma tarefa pequena. Deus descreveu o comprimento, largura e altura da arca, instruindo Noé a torná-la 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Para aqueles de nós hoje, isso tem cerca de 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura, aproximadamente o tamanho de um grande navio. Deus também disse a Noé para cobri-la com piche por dentro e por fora para torná-la à prova d'água, garantindo que a arca pudesse resistir à tempestade que se aproximava. As instruções de Deus eram precisas, até as janelas, 3 níveis dentro da arca e uma porta ao lado. Não se tratava apenas de uma simples jangada ou barco. Era um vaso cuidadosamente projetado, construído para transportar Noé, sua família e pares de todas as criaturas vivas com segurança através das águas do julgamento. A atenção de Deus aos detalhes mostra seu cuidado e preocupação com sua criação, mesmo em tempos de julgamento. Também nos lembra que quando Deus nos dá uma missão, Ele fornece a orientação de que precisamos para completá-la. Construir a arca foi um enorme desafio, mas a fidelidade de Noé brilhou intensamente nessa tarefa. A Bíblia nos diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. Capítulo Gênesis 6, versículo 22. Imagine por um momento como deve ter sido para Noé. Ele viveu em um mundo onde a maldade e a violência eram a norma, mas escolheu ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando parecia impossível ou ridículo para aqueles ao seu redor.
É importante lembrar que Noé nunca tinha visto chuva, muito menos uma inundação dessa magnitude. Ele estava construindo um navio enorme em terra firme, sem nenhum sinal da tempestade sobre a qual Deus havia avisado. E, no entanto, Noé nunca duvidou. Ele não questionou o plano de Deus. Ele simplesmente confiou e agiu. Dia após dia, Noé e sua família cortavam a madeira, moldavam as tábuas e construíam a arca, enquanto suportavam a zombaria e o ceticismo daqueles que o observavam. A obediência de Noé foi um poderoso exemplo de fé em ação. É um lembrete para nós, especialmente aqueles que andaram com Deus por muitos anos, que a fidelidade a Deus nem sempre significa entender todos os detalhes de seu plano. Às vezes, significa dar o próximo passo, mesmo quando não vemos o quadro completo. A história de Noé nos encoraja a ser firmes em nossa confiança em Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor não entende nossas ações. Enquanto Noé construía a arca, ele também se preparava para preservar a vida. Deus o instruiu a reunir 2 de cada tipo de animal, junto com comida suficiente para a viagem. A arca tornou-se um refúgio flutuante, um lugar onde a promessa de Deus de preservar a vida foi cuidadosamente protegida. A obra de Noé garantiu que todas as criaturas tivessem um lugar na arca, desde os poderosos elefantes até os minúsculos pardais, mostrando o cuidado de Deus por todos os aspectos de sua criação. Depois de muitos anos de construção e preparação, chegou a hora de a promessa de Deus ser cumprida. Em Gênesis 7, lemos que Deus ordenou a Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas que entrassem na arca junto com todos os animais que Deus havia trazido para eles. Uma vez que eles estavam dentro, Deus fechou a porta, selando-os com segurança dentro. Então, as chuvas começaram a cair e as fontes do grande abismo irromperam. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem parar e as águas subiram cada vez mais. Logo, as montanhas foram cobertas e tudo o que respirava pereceu nas águas do dilúvio. Tudo, exceto aqueles que estavam seguros dentro da arca. Não foi apenas uma chuva forte, foi um evento cataclísmico, um julgamento que varreu a corrupção da terra e trouxe purificação a um mundo que se afastou de Deus. Imagine o poder da água, o rugido dos mares, enquanto a terra se transformava. Tudo o que antes era alto, as cidades, os campos e as florestas desapareceram sob as ondas. Para aqueles que estavam dentro da arca, deve ter sido um tempo de intensa espera e confiança em Deus. Eles podiam ouvir o vento uivando e a chuva batendo contra a arca, mas tinham que confiar que a promessa de Deus os ajudaria. De muitas maneiras, a arca se tornou um símbolo da misericórdia de Deus, um lugar de abrigo no meio da tempestade, um casulo de segurança em um mundo sendo varrido. À medida que as águas continuavam a subir, a arca flutuava sobre a superfície do abismo, levando consigo a semente de um novo começo. Lá dentro, Noé, sua família e os animais esperavam, agarrando-se à esperança de que a promessa de renovação de Deus viria. Esse tempo de espera nos ensina que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Às vezes, Ele nos pede para confiar nele mesmo quando não podemos ver o fim da tempestade. Neste vídeo, viajamos pela antiga era bíblica antes do grande dilúvio, explorando a profunda conexão da humanidade com Deus, o surgimento do pecado e as batalhas espirituais que moldaram o início da história. Começamos com a história da criação, vendo como anjos e humanos interagiam no mundo que Deus fez. Analisamos as escolhas de Adão e Eva, a tragédia de Caim e Abel e a história da caminhada de Enoque com Deus. À medida que o pecado aumentava, também aumentavam os desafios, com a ascensão dos Nefilim e a decadência moral generalizada. No entanto, em meio à escuridão,
Noé era fiel, obediente e escolhido por Deus para ser o vaso para um novo começo. Sua história de construção da arca, apesar do ridículo e das dificuldades, é um testemunho da fé inabalável e do propósito divino. A história de Noé e do mundo antes do dilúvio é mais do que um relato histórico. Contém lições atemporais para nós hoje. Primeiro, nos ensina o valor da fé. Noé acreditava na promessa de Deus e agiu mesmo quando o futuro parecia incerto. Sua obediência mostra que, mesmo em um mundo cheio de dúvidas, somos chamados a seguir os mandamentos de Deus. A confiança inabalável de Noé em Deus nos lembra que não importa quão difícil seja o caminho, Deus fornece força e orientação para aqueles que permanecem fiéis. E em Noé, vemos esperança de que, mesmo quando o mundo parece perdido, Deus sempre tem um plano de renovação e restauração. Essas histórias nos lembram que o amor e a misericórdia de Deus se estendem além do julgamento, oferecendo-nos novas oportunidades de andar em seus caminhos. Ao refletirmos sobre a história de Noé, vamos aproveitar este tempo para examinar nossas próprias vidas. Como está nosso relacionamento com Deus hoje? Temos fé para confiar em seus planos, mesmo quando não vemos o quadro completo? Estamos dispostos a ser obedientes, como Noé, diante dos desafios? A promessa de Deus a Noé após o dilúvio foi um novo começo, marcado por um arco-íris, um sinal de sua aliança e amor infalível. Para cada um de nós, essa história é um lembrete de que nunca é tarde demais para voltar para Deus, buscar sua vontade e nos tornar vasos de sua graça. Lembremos-nos de que nossa esperança não está no mundo, mas nas promessas imutáveis de Deus. Que esta história o inspire a se aproximar do Senhor, a viver seus dias com a mesma fé e esperança que guiaram Noé. Sejamos luzes nas nossas famílias e comunidades, indicando o caminho para o amor duradouro de Deus. Juntos, podemos continuar a compartilhar sua mensagem de graça e esperança, andando no caminho da retidão até o dia em que o virmos face a face. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada e que Deus abençoe a todos ricamente.